Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo da carta de Paulo, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje estaremos estudando os versículos de 13 a 18 dessa carta, do capítulo 4 dessa carta. E esse texto, ele é um texto muito importante, porque ele é o texto bíblico de maior relevância a respeito do arrebatamento. Por isso, nessa aula, hoje nós vamos falar sobre as diversas frentes de pensamentos teológicos a respeito do arrebatamento que está ligado ali diretamente ao milênio. Nós temos ali, a Bíblia fala dos 1000 anos em que Cristo vai reinar. E as diversas posições teológicas, elas se dão justo aí, a respeito do arrebatamento e do milênio. O arrebatamento vem antes do milênio, o arrebatamento é depois do milênio, o milênio já está acontecendo. Esse é o nosso assunto de hoje. E nós vamos estar então lendo esses versículos e eu vou estar passando um posicionamento para vocês a respeito dessas linhas de pensamentos. E na próxima aula, então, no próximo sábado, nós estaremos estudando detalhadamente esses versículos. Eu acho importante a gente ter essa ideia, porque nós precisamos orar e ter o nosso posicionamento biblicamente, aquele que mais se encaixa biblicamente, que o Espírito fala aos nossos corações. E não você pensar que o Apocalipse, as revelações finais são uma coisa muito difícil e você aí pegar a opinião ou simplesmente o posicionamento teológico de quem te explicou melhor e tomar ele para você. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender a olhar na Bíblia, analisar a Escritura e sempre, irmãos, a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia revela a Bíblia. O melhor texto, o maior livro que nós podemos estudar a Bíblia é a própria Bíblia. Porque ela não se contradiz e ela, com certeza, ela nos relata a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, vamos orar nesse momento e vamos pedir a Deus que esteja nos dando o pleno entendimento da sua palavra. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Obrigado, Jesus, porque a Tua Palavra foi revelada. E nós vivemos nessa época, Senhor, em que temos a revelação plena da Tua vontade para a humanidade, da Tua vontade salvífica, Senhor, e nós nos sentimos privilegiados. Pedimos a Deus que o Senhor nos dê o pleno entendimento da Tua palavra, para que possamos, ó Deus, ouvir e entender aquilo que o Senhor realmente está nos revelando. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, tire, Senhor, dos nossos pensamentos qualquer coisa que já seja um espírito pré-concebido, uma tendência para determinada coisa, e nós possamos realmente, à luz da Tua palavra, entender a Tua vontade para as nossas vidas e a revelação que o Senhor nos faz a respeito das coisas que estarão acontecendo nos últimos dias. Essa é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos à leitura da carta de Paulo à igreja em 1 Tessalônica, capítulo 4, versículos 13 a 18. Paulo vai dizer o seguinte: a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem.
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, esse é o texto de Paulo falando ali à igreja em Tessalônica. Com certeza, havia na parte daqueles irmãos algum pensamento, algum medo, algum receio com relação às pessoas que já haviam partido. A gente vê aqui nesses versículos que Paulo, inclusive, ele também achava que ele seria arrebatado, não é? Olha só. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaro por palavra isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, o próprio Paulo, ele considerava que a volta de Cristo seria iminente, seria ainda para aquela época ali, e que muito provavelmente ele também seria arrebatado junto com a igreja. E Paulo está consolando os irmãos ali da igreja de Tessalônica, que porventura haviam perdido entes queridos, seja fosse pela perseguição ou fosse por uma morte natural. Mas aqueles irmãos estavam preocupados, porque onde estariam esses queridos que haviam falecido? Onde estavam os discípulos, né, que foram mortos, os apóstolos? Onde estava Estevão? Onde estavam aqueles que haviam sido perseguidos e que hoje já não estavam mais no meio deles? E Paulo usa então esse pedaço da carta, esse trecho da carta, para explicar àqueles irmãos aquilo que estaria acontecido. E o bom, né, o saudável, o confortante, irmãos, para o coração daqueles irmãos, era o fato de Paulo dizer: olha, nós os que estamos vivos, de forma alguma precederemos aos que morrem. Ou seja, não vai haver vantagem para os que estão vivos, porque Jesus ele vai vir e o primeiro a ser levado serão aqueles que estão mortos, aqueles que morreram ressuscitarão. E aí a gente precisa entender algumas coisas. Por quê? As pessoas que morrem, a Bíblia diz que nós somos pó e o nosso corpo volta para o pó. Mas a nossa alma, o nosso espírito, irmãos, ele entra imediatamente em estado de gozo. Como que a gente pode ver isso à luz da Bíblia? Lembra da passagem, né, da morte de Cristo na cruz do Calvário? Quando o ladrão fala para Jesus: Senhor, lembra-se de mim quando entrares no paraíso. O que Jesus responde para aquele homem? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que daquele homem estava com Cristo no paraíso? O seu espírito. Porque o seu corpo foi sepultado, assim como o corpo de Cristo foi sepultado. Então, o corpo é pó e para o pó volta. A Bíblia fala que Jesus, ele é o primeiro, não é? Ele é o primogênito da ressurreição. Por que a Bíblia diz que Jesus é o primogênito da ressurreição, se Jesus, poucos dias antes da sua morte e ressurreição, havia ressuscitado Lázaro? Porque Jesus, ele foi o primeiro que morreu, ressuscitou e não morre mais. Todos os que ressuscitaram antes da morte e ressurreição de Cristo e todos os que ressuscitaram depois de Cristo mesmo, eles vão voltar a morrer. Cristo, ele alcança ali o seu estado, a sua plenitude, e ele não tem mais, ele não morre mais. E da mesma forma, o que ele está dizendo? O nosso corpo, não é? Nós somos seres tricotômicos, composto de corpo, alma e espírito. E aí, o nosso corpo, ele vai para o pó.
ele volta à terra. Então, independente da época em que a pessoa morreu, independente da forma como ele foi ressuscitado, como ele foi sepultado, porque isso também é uma coisa, irmãos, que muitos crentes ficam um pouco receoso. Eu lembro, por exemplo, quando nós fomos preparar o serviço fúnebre dos meus pais, né? Em primeiro lugar faleceu o meu pai, e nós preparamos ali para que ele fosse cremado. Eu recebi muita crítica. Muitas pessoas, irmãos da igreja, chegavam perto de mim e falavam: mas como que você vai cremar o seu pai? Como que ele vai ressuscitar? Oi, irmãos, no final das contas, todos nós somos cremados, porque mesmo quando você vai para uma gaveta funerária ou quando você vai ali para os 7 palmos embaixo da terra, chega um momento em que precisa ser substituído ali o locatário, né? Podemos colocar assim, não me considerem isso ironia da minha parte, mas, né, um outro corpo vai tomar aquele lugar. É retirado aquele nosso querido que estava sepultado ali, e os ossos ali, eles são cremados. Então, de qualquer forma, todos nós acabamos por ser cremados. E você não precisa, independente da sua preocupação, fique consciente dessa verdade. E uma outra questão é que, irmãos, o nosso Deus, ele é mais que poderoso, irmãos. Se ele vai ressuscitar, você acha que ele precisa que esteja tudo aglutinado, tudo próximo ali, pertinho? O nosso Deus, ele levanta, não é simplesmente onde estiver um átomo do seu corpo, com certeza o nosso Deus vai trazer e vai ter aquele corpo ali, então, restabelecido, restaurado. E a nossa alma, ela está, não é, no estado de gozo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um outro exemplo que nós temos dessa situação é o exemplo de Lázaro e do homem rico e de Lázaro. Os dois morrem, não é? Lázaro, ele era uma pessoa muito carente financeiramente, e ela vivia ali às portas da casa de um homem rico. E esse homem rico pouco se importava com o fato, não ajudava Lázaro. E uma noite Lázaro morre, mas esse homem rico também morre. E a Bíblia conta ali nessa parábola, né, que o Lázaro está lá no seio de Abraão. Isso é uma judaico, né? Entre os judeus, isso é um sinônimo de conforto, de consolo, de abrigo. Então Lázaro está ali aos seios de Abraão, e o homem rico, ele está em estado de tormenta, de agonia, e ele olha e ele fala: pai Abraão, né, mande que Lázaro molhe a ponta do dedo, não é, e toque na minha boca para me dar alívio. E aí o Senhor fala para ele que não, que de forma alguma. E aí ele pede também, então envia, não é, Lázaro para falar para os meus irmãos para que eles não venham para essa mesma situação. E ele fala: não, porque lá já existem os profetas. Então esse texto também mostra ali uma parte daquilo que acontece com o nosso espírito, com a nossa alma, entra em estado de agonia ou em estado de gozo. E o nosso corpo, ele é pó e ele volta para o pó. No dia do arrebatamento, irmãos, a Bíblia diz que a terra dará de si os seus mortos. Então, a terra, a Bíblia fala aqui, né, ao som, a voz do arcanjo, né, e aí a gente pode imaginar, assim, a voz de Jesus dizendo, né, Lázaro, venha para fora, né, e eu fico imaginando como que será essa voz, né, do nosso rei, dizendo, né, venham ao meu encontro. E aí os corpos, né, irmãos, a terra dando de si, né, os corpos desde o início da humanidade, porque desde o início, desde o primeiro homem, né, então de Adão, o primeiro homem ali, né, que viveu desde Abel, que foi o primeiro homem que morreu, até o último homem que tenha morrido ali pouco antes da vinda do Senhor, todos indo ao encontro, né? E ali então a nossa alma entrando ali novamente nesse corpo, mas esse corpo agora será um corpo incorruptível. Nós seremos transformados. Por isso que Jesus é o primogênito. Então nós teremos agora um corpo semelhante ao de Cristo.
Espero que esteja dando para vocês entenderem. Se não estiver, vocês anotem aí, coloquem as dúvidas de vocês que a gente vai tirando para a próxima aula. Então, com relação ao arrebatamento, com relação ao que acontece com as pessoas que já morreram, é isso. E é até, irmãos, um bom título, não é, para a nossa aula de hoje, que é o consolo, não é? O consolo. Porque, irmãos, qual é a grande diferença entre o salvo e aquele que não é salvo quando ele perde um ente querido? Eu sei que, né, eu até usei aqui a expressão errada, eu não perdi meus pais, porque a gente perde quem você não sabe onde está, você não sabe onde a pessoa está, você perdeu uma criança no shopping, você não sabe onde aquela criança está. Mas eu não perdi meus pais, porque eu sei exatamente onde meus pais estão. Meus pais, né, o espírito deles está em estado de gozo ali. E até na próxima aula, quando nós estivermos falando exatamente desse texto aqui, eu vou trazer umas passagens bíblicas que dizem o que essa alma fica fazendo lá no céu. Tá? Ela julga, ela reina ali ao lado de Jesus, e eu vou trazer aqui para vocês exatamente com a passagem bíblica o que os nossos queridos estão fazendo ali no céu. Pois bem, vamos voltar aqui. Então eu expliquei a respeito do arrebatamento. E aí, agora, para que nós possamos entender bem esse texto de Paulo, nós precisamos entender o que é a questão do milênio e quando é que isso vai acontecer. Quando é que vai acontecer o arrebatamento? Quando é que a igreja vai ser levada? E nós vamos, então, explicar para os irmãos nesse momento, os que estiverem vivos, não é? O que vai acontecer? Nós falamos daquilo que vai acontecer com aqueles que estão mortos. E os que estiverem vivos? Eles vão ser arrebatados. Mas esse arrebatamento, ele é antes da grande tribulação? A igreja passa pela grande tribulação? Vamos lá? Existem. Eu vou resumir, eu vou falar das principais e não vou me deter muito em falar das divisões que existem dentro dessas principais. Nós temos 3 linhas de pensamento, 3 linhas teológicas. Nós temos o pré-milenista, nós temos os amilenistas e nós temos os pós-milenistas. Por que é pré, a e pós? Porque é pré o quê? Pré-milênio. Mas o que acontece antes do milênio? O arrebatamento. Amilenista é um termo um pouco errado, porque o amilenista não é que ele não acredite no milênio, e aí o termo né, parece que amilenista é como se eles não acreditassem, mas não é isso. Na verdade, eles acreditam, só que eles acham que nós já estamos vivendo no milênio. Então, botaram essa expressão amilenista. Então, o pré-milenista é que o arrebatamento acontece antes, o amilenista, o arrebatamento acontece após o milênio, e o pós-milenista, o arrebatamento também vai acontecer após o milênio. Mas vamos lá. Os pré-milenistas é a linha de pensamento teológico com relação aos acontecimentos dos últimos dias, mas de maior evidência, de maior número de adesão, vamos colocar assim. Então, o pré-milenismo é o de maior adesão. O que prega os pré-milenistas? Em que eles acreditam à luz da Bíblia, tá, irmãos? Eu não estou aqui para dizer para ninguém o que é certo, o que é errado. Eu já disse, examinai as escrituras e veja aquilo que ela contém. Então, a realidade, a verdade, ela tem que vir para você. Entendimento bíblico tem muito a ver também com aquilo que a gente vive no momento. O momento em que a sociedade está passando, às vezes leva toda uma corrente de pensamento voltada para aquilo. Mas eu vou falar que fica melhor. Então, os pré-milenistas, eu vou falar, existe há bastante tempo, mas essa linha deles
é mais voltada aí para uns 200 anos atrás, uns 2 séculos atrás. Que é a linha do pré-milenismo dispensacionalista. E nós temos o pré-milenismo que não é dispensacionalista. O que é o dispensacionalismo? É como se a volta do Senhor, ou o pacto, a forma como se dá a história fosse dividida ali em 7 partes. Mas isso não é importante para você entender. Eu não vou entrar nesse ponto aí não. O que eu quero que você entenda é que os pré-milenistas eles acreditam no seguinte, que nós estamos aí vivendo, né, ouvindo falar a respeito do fim do mundo, nós temos visto as coisas acontecendo e que antes de nós entrarmos no período da grande tribulação, que é o período em que o anticristo ele vai estar aqui, ele vai levar com que as nações que estão... Hoje nós somos independentes, não é? Cada nação governa por si. Então, vai acontecer um aglutinamento, essas nações elas vão se unir politicamente e vai surgir uma pessoa que vai pregar e ela vai trazer paz para todas as nações. E aí muitos vão ser enganados por esse homem, que é o que a Bíblia chama de a besta, também chama de o anticristo, e é numericamente reconhecido pelo número 666, que é o quê? É como se fosse uma dízima do número 6, que é o número do homem. O homem sempre tentando ir além, mas ele nunca chega no número 7, que é o número da perfeição. Então é o homem tentando, 666. Esse homem, ele vem, ele engana. E aí as nações, elas começam a acreditar em tudo, naquela mensagem de paz, naquela pregação. E durante 3 anos e meio o mundo vai viver em paz. Não haverá guerra, não haverá confusão, porque esse homem estará reinando. Israel vai chegar ao ponto de acreditar que aquele é o Messias, achando que finalmente está se cumprindo um descendente de Davi no trono, reinando por todas as nações. Mas depois de 3 anos e meio, esse homem então, ele começa a perseguir os cristãos, ele começa ali um momento de grande... Que vai causar muita dor, muito transtorno, ele vai mostrar a sua verdadeira face. Israel então vai entender que aquele ali não é o Cristo, aí os olhos, né, as escamas vão cair ali dos olhos dos judeus, eles vão entender que realmente aquele ali é o anticristo. Os crentes que estarão aqui, eles também vão entender que aquele ali é o anticristo, e aí a igreja vai passar por aquele período de 3 anos e meio de grande tribulação. Até que ao cabo de mais 3 anos e meio, ou seja, formando 7 anos, Cristo vem. E aí dessa vez, Cristo vai... entra ali dentro daquela passagem que todo olho verá, que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim é que vai acontecer a vinda do Filho do Homem. Israel, não é? E a igreja perseguida vai estar sendo massacrada. E aí então Jesus vem ali naquela batalha do Armagedon com a igreja que a primeira leva, né, dos crentes fiéis que foram arrebatados, e aí Jesus vai reinar durante 1000 anos. E aí, então Jesus ali extermina os inimigos e ele reina durante 1000 anos. Então isso é o pré-milenismo. Então o pré-milenismo, a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, tá? E aí após ali Jesus vem no Armagedon e aí ele governa durante 1000 anos. Acredita-se num reino literal, tá? Jesus vem e ele reina para cumprir a promessa que foi feita a Davi, de que sempre haveria um rei descendente de Davi no trono. Seria literal.
tá? Esse é o pensamento dos pré-milenistas. Um arrebatamento secreto, porque aí é aquela coisa que a gente até vê às vezes em alguns carros, né? A gente vê logotipos assim: em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado, porque dentro dessa linha teológica acredita que, tipo, eu tô aqui, tô ao lado de uma pessoa, um crente meia boca, aquele que é mais convencido do que convertido, um filho de crente que foi criado dentro da igreja ouvindo falar de todas essas coisas, mas nunca chegou a uma conversão real. Então, de repente, eu sou levada, né, num arrebatamento secreto, tô aqui falando, gravando, já pensou? Tô aqui gravando o vídeo e aí de repente eu sumo. Isso seria o arrebatamento secreto. E depois teria um outro arrebatamento, uma outra volta de Cristo, né? Então Cristo vem, para nas nuvens, arrebata a sua igreja de forma secreta. E passa-se ali os 7 anos, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de tribulação. E aí, então, Cristo volta com a sua igreja. E agora, então, ele vai realmente levar, arrebatar a sua igreja completa com esses que ficaram durante esses 7 anos. E esses 7 anos aqui, todos seriam arrebatados e viveríamos, então, o milênio. Esse é o pensamento dos pré-milenistas. Espero que você tenha entendido. Os amilenistas, em que acreditam os amilenistas? Os amilenistas, eles acreditam no seguinte: nós estamos vivendo o milênio. Nós estamos vivendo uma era em que Cristo está reinando. Lembra quando Jesus foi anunciado, não é? Qual a mensagem de Marcos, né? Vamos lá, no Evangelho de Marcos. Marcos anuncia o quê? O reino dos céus chegou. O reino dos céus chegou. A gente canta: reina hoje, não é? Entre nós, Senhor, reina hoje entre nós. Então, a gente vê que dentro da igreja há uma mistura, irmãos, de linhas de pensamento teológico, porque a gente tanto canta como os amilenistas, né? Reina hoje, Senhor, entre nós, com o reino de Deus está estabelecido. Ele reina em nossos corações. Como a gente canta também o pré-milenista, né? Dormindo no meu leito, em sonho encantador, ali está dentro da vertente dos pré-milenistas. Então, essas linhas, elas estão misturadas ali dentro do nosso pensamento, dentro dos pensamentos teológicos dentro da igreja. Não existe assim, estamos firmados com isso aqui, porque se a gente for analisar aquilo que a gente tem cantado, a gente vê que tem essa mistura. Então, os amilenistas, eles acreditam o seguinte, que quando Cristo veio, ele morreu e ressuscitou, ali se estabeleceu o reino. Ali iniciou-se o período do milênio. Então, o período do milênio não é literal, e eles aí se baseiam no texto bíblico que diz que para o Senhor 1 ano é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, o tempo não é, para Deus não existe tempo, ele é eterno, irmãos, para ele não existe o tempo da mesma forma como a gente conta. Então, o milênio, ele está acontecendo, nós estamos vivendo no milênio. Mas o milênio eu entendo que seriam 1000 anos de paz. Irmãos, Satanás, ele está impedido de, por exemplo, nos acusar. Porque no Antigo Testamento, observe o texto de Jó. O Senhor vai falar assim: vistes o meu servo Jó? E ele vai falar assim: sim, eu vi o teu servo Jó, mas por acaso Jó te serve à toa? Você vive fazendo tudo para Jó. Ou seja, Satanás, ele tinha uma posição de acusador. Ele ainda é o nosso acusador. Mas ele, mediante a lei, ele podia chegar ele podia chegar e exigir a morte daquele ser, porque ele está ali. Ele é o acusador. E o que a lei fala? A lei diz que quem não cumprir um item que seja da lei, aquela pessoa ali é digna de morte. Então, todos nós somos condenados à morte, e Satanás, diante disso, ele vinha e exigia a morte do cristão.
a morte da pessoa. Mas quando Jesus vem e ele morre ali na cruz do Calvário, o que a Bíblia fala? Que todo o escrito de culpa que havia a respeito da minha vida, a respeito da sua vida, foi rasgado ali na cruz. Todo o escrito de dívida. Então, Satanás, ele não tem mais como chegar e cobrar. Ele está o quê? Amarrado. A gente vê muitas igrejas neopentecostais, tá amarrado, Satanás está amarrado, ó. Dentro da linha amilenista, ele já está amarrado. Por quê? Porque ele não tem poder, ele não tem autoridade de exigir a morte de ninguém. Por quê? Porque Cristo pagou na cruz pelos pecados de todos. Então tá pago. Ele não tem mais como chegar aqui e exigir a morte, porque todos estão salvos em Cristo Jesus. E dessa forma, no pensamento amilenista, nós estamos sim vivendo esse período do milênio. E ele, a respeito da grande tribulação, ele vem ali pegando os textos, desde o texto ali de Mateus, quando Jesus fala da volta de Cristo, quando as pessoas estariam passando, roguem para que isso não aconteça aos sábados, roguem para que você não esteja grávida naquele período, né? Vem ali, fala a respeito da destruição do templo. Então, para os amilenistas, essa tribulação, ela já vem acontecendo ao longo desses anos também. E, irmãos, quem de nós não entende que vivemos dias de grande tribulação? Quando foi que a igreja deixou de ser perseguida? A igreja nunca deixou de ser perseguida. A igreja a gente vive ouvindo falar de guerras, de rumores de guerras, a gente vive ouvindo falar de pestes. Não é? Tá aí, o mundo, a humanidade parou durante 3 anos por conta do coronavírus, por causa de uma peste. Assim como lá na Segunda Guerra nós também tivemos a peste. Então sempre tem, irmãos, teve a gripe espanhola, dengue, hoje matando aí aos montes, não é? Quantos queridos nossos morreram ao longo aí, desde que a gente começou a ouvir falar da dengue, leptospirose agora lá no sul, as pessoas que ajudaram a salvar, não é? Foram contaminadas e estão morrendo. Então, irmãos, isso acontece, essas pestes. Irmãos, as brigas, não é? Infanticídio, feminicídio, homicídio, pai, não é? Fazendo mal para o próprio filho. Essas coisas, irmãos, sempre aconteceram. A gente pega a Bíblia, a gente lê a respeito disso. A gente pega o jornal, a gente lê a respeito disso. Então, a gente já vive todos esses momentos. E a Bíblia fala que Jesus, ele vem então. A Bíblia fala não, os amilenistas pregam que Jesus, ele, passada essa grande tribulação, Cristo vem sobre as nuvens. Todo olho o verá e arrebata a sua igreja. A terra dá de si os seus mortos, os que estiverem mortos encontrarão com Jesus, se estivermos vivos encontraremos com Jesus. Todo olho o verá. Não tem essa de não vi, não entendi, estava dormindo, não. Todo mundo vai ver acontecer. E aí, então, irmãos, entra na parte do Apocalipse que fala das taças, o derramar da ira de Deus. Nós temos 3 eventos no Antigo Testamento que vão bem dentro da linha amilenista. Eu não estou tendendo para nenhuma linha. Entenda, eu estou passando para você. E o meu desejo interno, né, é que você pegue, que você estude e que a gente aí vá dialogar e conversar, né, e chegar a uma conclusão. Mas a gente tem, olha, o dilúvio. O que foi o dilúvio? O Senhor,
ele exterminou a humanidade, ele derramou a sua ira sobre a humanidade. Mas no dilúvio, o que ele fez? Ele arrebata a família de Noé, porque a família de Noé não passa por aquele tormento. Entenda, tribulação é diferente da ira de Deus. Uma coisa é passar por tribulação, e isso a igreja sempre passou, aqueles que servem a Deus sempre passaram pela tribulação. Agora, outra coisa é o derramar da ira de Deus. Então, a família de Noé passou pela tribulação? Passou. Eles tiveram que construir a arca, o que não foi mole, eles tiveram que ouvir toda a ironia, de tudo, né? Sofreram ali de tudo, até que chegou o momento de Deus derramar a sua taça, e aí nesse momento a família entra na arca e eles são retirados dali. A família de Ló, quando Deus destrói Sodoma e Gomorra, o que acontece? Ló também vive ali naquele lugar, é um lugar insano para se viver, mas quando o Senhor vai derramar a taça, o que o Senhor fala? O anjo apressa Ló, vamos, e tira ali a família de Ló para que eles não venham a passar pela grande tormenta ali, que a cidade é destruída com fogo. E a outra passagem é quando o anjo da morte passa ali pela casa de todos, né, os que moram ali no Egito, mas ele não mata, né, não morre ninguém que está dentro da casa dos judeus, onde a porta, né, foi ali pintada com o sangue do cordeiro. E depois também nós vemos que Israel passa, não é, em seco pelo Mar Vermelho, mas quando os egípcios vêm, eles morrem ali afogados. Então a gente vê o livramento do povo, né? Existe uma separação daqueles que servem a Deus, daqueles que não servem a Deus. Então o povo de Deus, ele passa por tribulação, ele passa por dificuldade. Nós passaremos, não é? Por tribulação, não tem jeito. Próprio Cristo fala, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora, a ira de Deus separa o seu povo. Então, esse é o entendimento dos amilenistas. A igreja passa pela tribulação, está passando pela grande tribulação, mas ela não passa pela ira de Deus. Os pré-milenistas, a igreja não passa pela grande tribulação, não estamos vivendo a tribulação ainda, não estamos vivendo no milênio, ainda vai acontecer tudo isso. E os pós-milenistas, eles acreditam, eles defendem, e essa é a linha com o menor número de adesão, que a igreja, não é? Ela vai alcançar esse estado aí de plenitude, e aí viveremos o milênio, e após esse período de 1000 anos, que no entendimento deles também seria literal, Cristo vem e arrebata a sua igreja. Então, essas são as linhas de pensamentos a respeito do milênio, a respeito do arrebatamento e a respeito da tribulação. No nosso próximo encontro, nós estaremos meditando, né, esmiuçando aqui versículo por versículo, como costumamos fazer, a respeito daquilo que Paulo está falando para a igreja, mas agora você já entendendo toda essa linha aí de pensamento teológico que existe. Eu espero que o Senhor esteja completando aquilo que eu não fui capaz. Se eu deixei alguma coisa em dúvida, se ficou algum pensamento, é a primeira vez que eu falo, né, a respeito do Apocalipse dentro do meu pouco tempo, né, como pastora, mas já há bastante tempo explicando e ensinando a Bíblia. É a primeira vez que eu entro, né, que eu me aventuro nessa parte bíblica, né, mas vivi ali a minha vida inteira ouvindo falar a respeito do Apocalipse, e assim, um dos grandes desejos do meu pai, não é, era ter sido arrebatado. E quando ele faleceu, eu fiquei com esse pensamento, falei, poxa, meu pai queria tanto ter sido arrebatado, mas eu tenho certeza que ele deve estar vibrando, porque ele, né, vai ressuscitar antes,
né, daqueles que forem arrebatados, e ele deve estar lá gozando, né, de toda a plenitude, né, divina. Então, com certeza, ele está muito feliz com tudo aquilo que ele está vivendo, e esse é o nosso grande consolo, sabermos onde estão os nossos queridos e saber que nós teremos contato novamente, que nós viveremos eternamente ao lado dessas pessoas que tanto amamos. Que o Senhor esteja consolando o seu coração, que o Senhor esteja abrindo a sua mente e te dando o pleno entendimento de tudo isso que estudamos. Amém.